Boa tarde a todos. O meu nome é Flávia Soares, sou professora da Universidade Federal Fluminense, da Faculdade de Educação, e sou coordenadora também desse projeto de eventos em educação matemática que a gente tem feito pelo programa Dá Licença, que é um programa ligado ao Instituto de Matemática e Estatística da Universidade Federal Fluminense. E essa oficina foi também uma solicitação, né, um movimento dos próprios alunos, dos estudantes de matemática. Então, a gente resolveu fazer esse primeiro encontro para quem não tem, né, o currículo Lattes. Então, a gente, na verdade, vai fazer 2 encontros. Esse primeiro encontro é para fazer a criação do currículo Lattes, e na semana que vem a gente vai fazer um outro encontro para preencher o Lattes, efetivamente. A gente pensou essa oficina voltada para os alunos de graduação, especialmente para os alunos de matemática, que é o curso ao qual o projeto está vinculado. A gente vai fazer aqui um encontro bem informal, vamos dizer assim, né? Então a gente vai fazer estilo oficina mesmo. Então, a ideia é que quem puder, tiver no computador, possa acessar aqui com a gente a plataforma do CNPq e ir preenchendo, junto com as instruções, as solicitações, para poder a gente sair daqui com todo mundo com o currículo criado. Deixei aqui também as minhas referências, né, o meu endereço de e-mail, então fico também à disposição, tirando alguma dúvida, não consegui fazer isso, me ajuda, então a gente fica aí à disposição. Bom, a primeira questão que se apresenta é justamente essa, né, o que é o Lattes, para que ele serve, né, o que é e para quem ele serve, mais especialmente. E talvez, para quem não conhecia, por conta dessa confusão que teve, né, da falta de acesso ao currículo, talvez quem não conhecia ficou sabendo o que é essa plataforma. Então, essa plataforma Lattes é uma plataforma que engloba vários acessos, e o principal, que a gente está aqui, que é o nosso foco, é o que dá acesso ao currículo Lattes. Então, o currículo Lattes, ele vem substituir, principalmente para a área acadêmica, aquele currículo vitae, né, que a gente sempre fazia. Então, ele tem se tornado um padrão nacional do registro dessa vida, né, dos estudantes, dos pesquisadores do país, e é nessa plataforma que a gente coloca toda a nossa trajetória, né? Então, os lugares onde a gente trabalhou, quais são as pesquisas que a gente está envolvido, publicações. Então, por essa riqueza mesmo, e a questão principal é que é um currículo público. Então, ele fica acessível a qualquer pessoa que queira pesquisar, né? A partir do nome, você tem como fazer uma busca dentro dessa plataforma, que a gente vai ver depois direitinho qual é a tela que a gente faz isso. O nome Currículo Lattes, ele se deve ao físico, né, brasileiro, que é o César Lattes, que faleceu em 2005. Então, devido à importância dele na área, né, de pesquisa, de ciência brasileira, esse currículo foi batizado com o nome dele, né? Então, o acesso ao Currículo Lattes é feito pela plataforma Lattes, que, entre outras coisas, dá acesso a outras entradas, né, grupos de pesquisa, não só ao currículo Lattes. Então, a gente tem ali o endereço, para quem ainda não acessou, vocês podem abrir uma aba aí dos seus computadores, podem acessar por esse e-mail, http://lattes.cnpq.br, ou, se forem procurar pelos mecanismos de busca, se você colocar Lattes, ele já quase que acessa automaticamente, já vai direto para o site. Antes de a gente falar um pouquinho sobre o preenchimento em si, eu vou falar fazer algumas observações relacionadas à ética no currículo Lattes. Então, algumas coisas que parecem ser óbvias, mas que a gente tem que ter sempre em mente, né?
Primeira coisa, o preenchimento das atividades que a gente vai colocar no Lattes, como eu falei, publicações, lugares onde a gente trabalhou, aulas que a gente dá, participação em projetos e atividades diversas, ela deve ser fiel ao registro dos comprovantes, dos certificados, das declarações que a gente tem. Então, se eu tenho uma declaração escrito que eu participei de um congresso nacional de história da matemática, eu tenho que preencher exatamente como está escrito no certificado. Então, eu não posso modificar meu prazer, né, minha vontade, as informações dos documentos que eu tenho. Outra coisa que é também óbvia, mas é muito comum, não omitir os nomes das outras pessoas que estão conosco nos trabalhos. Então, é muito frequente que a gente faça um trabalho, uma publicação, uma apresentação num congresso, escreva um artigo em coautoria, e que esses autores, esses coautores, eles não podem ser omitidos. Então, não é porque o currículo é meu que eu vou colocar somente o meu nome. Então, eu tenho que colocar, vamos supor que sejam 3 autores, eu tenho que colocar o meu nome e o nome dos outros autores. Assim como os outros autores têm que colocar nos seus respectivos lattes o seu próprio nome e os nomes dos outros autores. Então, é importante que a gente tem essas informações e é possível cadastrar o nome das outras pessoas, dos outros autores conosco, né, que estão conosco na atividade, no Lattes. Então, isso, como eu falei, né, parece ser uma coisa boba, uma coisa óbvia, mas tem acontecido e a gente percebe que é frequente essa omissão. Então, vamos ter cuidado com isso. Uma outra coisa, que também parece óbvia, e que tem a ver com a questão da ética, né? Não inventar dados, não inserir dados e informações que não estão comprovadas. Então, o que eu vou inserir no Lattes? Eu vou inserir no Lattes o que eu tenho comprovação, o que eu tenho uma declaração, o que eu tenho um certificado, eu tenho que ter algum tipo de prova. Eu não posso inventar coisas e colocar no Lattes coisas que não aconteceram. Então, isso provoca um pouco o que a gente vai ver aqui, que é a questão da responsabilidade no preenchimento do Lattes. Então, o Lattes, apesar de não ser, vamos dizer assim, você tem um termo de compromisso dentro da plataforma que você se compromete a colocar ali informações verídicas. Mas a gente percebe também algumas ocorrências de pessoas que, ao preencherem de forma errada ou propositalmente, inventam dados ou colocam, né, informações incompletas, por exemplo, e isso, minimamente, a gente tem uma questão ética envolvida. Então, eu até coloquei ali, né, posso mentir no Lattes, isso é crime. Então, em função disso, eu vou passar aqui para vocês um pequeno vídeo, bem pequenininho mesmo, para a gente conversar um pouco sobre isso e a gente responder essa questão, né? Será que é crime mentir no currículo Lattes e com que frequência a gente tem visto isso acontecer? Damares Alves, Ricardo Salles, Wilson Witzel, Ricardo Vélez Rodrigues, Marcelo Crivella, Dilma Rousseff. O que todos os políticos têm em comum com Carlos Alberto Decotelli? Assim como o professor que quase foi ministro da Educação, todos esses também mentiram em seus currículos. Essa prática não se restringe ao governo e também não é nova. Então, afinal, quais as consequências de se mentir no currículo Lattes? É bom deixar claro o que é o currículo disponível na plataforma Lattes, onde Decotelli foi acusado de colocar informações falsas. Essa plataforma é um banco de currículos administrado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que se tornou o padrão nacional no registro da vida acadêmica de estudantes e pesquisadores do país. Qualquer um pode se registrar na plataforma e preencher informações do próprio currículo.
O primeiro-ministro da Educação de Bolsonaro, Ricardo Vélez Rodrigues, atribuiu a si mesmo livros que não eram de sua autoria. Já a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, se apresentou como mestre em Educação e em Direito Constitucional e Direito da Família, mas, depois de questionada, disse que se referia ao ensino bíblico. Já o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, atribuiu a um erro de sua assessoria de imprensa o fato dele ser referido como mestre pela Universidade de Yale, nos Estados Unidos, após a universidade afirmar que ele nunca passou por lá. Mas se as informações curriculares são utilizadas para chancelar a nomeação de um ministro, por exemplo, o que realmente implicam as divergências e falsidades presentes no currículo Lattes? Perguntamos ao Rafael Borges, presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB do Rio, se isso configura um crime. Embora essa conduta possa ser caracterizada como uma conduta imoral, inadequada, imprópria, até mesmo antiética, é uma conduta que não pode ser caracterizada como uma conduta criminosa. A Justiça se debruçou há mais ou menos uns 3 anos atrás sobre um caso concreto muito semelhante a este e decidiu exatamente nesse sentido, de que a inserção de dados falsos, dados curriculares falsos na plataforma Lattes não é uma conduta criminosa segundo a lei penal brasileira. Ainda segundo ele, os documentos online só valem como uma prova para configurar um crime se tiverem um certificado digital. Os currículos armazenados na plataforma Lattes, eles não podem ser considerados documentos para fins penais. E o direito penal, ele se ocupa dos crimes de falsidade justamente quando esses crimes se referem a documentos, assim entendidos do ponto de vista jurídico penal. E o currículo, estando armazenado na plataforma Lattes, ele não ostenta essa característica. As inconsistências não se limitam ao governo federal. No Rio de Janeiro, por exemplo, o governador do estado, Wilson Witzel, e o prefeito da cidade, Marcelo Crivella, também mentiram em seus currículos. Witzel disse na plataforma Lattes que fez um doutorado na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Já Crivella incluiu em sua formação um diploma na Universidade de Pretória, na África do Sul. No entanto, ambas as universidades informaram que nunca receberam alunos com esses nomes. A ex-presidente Dilma também enfrentou problemas por causa de informações incorretas no currículo. Em 2009, antes de ser eleita presidente, ela admitiu que não apresentou as teses de mestrado ou doutorado na Universidade de Campinas que constavam em seu currículo. E fora do mundo político, um caso recente com bastante repercussão foi o da premiada cientista Joana d'Arc, que também teve que explicar inconsistências na sua formação. A pesquisadora tornou-se reconhecida em razão de sua história de superação enfrentando a pobreza e o racismo, mas depois de dizer em palestras e entrevistas que tinha um diploma de Harvard, ela admitiu que não fez pós-doutorado na universidade. Bom, então a gente viu aí algumas coisas relacionadas a essa questão ética, né, do Lattes. E vamos continuando aqui a falar um pouco do preenchimento em si, né? Para a criação desse currículo. Eu coloquei aqui, na realidade, algumas dicas iniciais, e aí quem tiver com o computador ligado pode também acompanhar isso. Uma das primeiras coisas é ter os documentos pessoais em mãos. Claro que quem souber de cor aí os dados de CPF, carteira de identidade, pode fazer esse preenchimento. Mas quem tiver sem esses documentos, alguns deles vão ser importantes para o preenchimento. Alguns a plataforma deixa você preencher depois. Então, depois, quando a gente estiver aqui tentando cadastrar, vocês vão ver quais são os documentos especialmente que eles solicitam. Uma outra coisa que a gente, só para pensar nessa organização, para a gente, assim, vou sentar e vou preencher o currículo Lattes. No currículo Lattes, você pode colocar uma foto. Então, é ideal que a gente já tenha lá numa pastinha do computador o arquivo de uma foto, preferencialmente em JPEG, para inserir no Lattes. Isso pode ser feito depois que você cadastra o Lattes, mas se você tiver já a foto para colocar, você já coloca tudo de uma vez. Se você não quiser colocar a foto agora, pode colocar num outro momento, então vai aparecer uma figura, assim, um desenho genérico de uma silhueta
que é para simular a presença da foto. E aí uma observação em relação a essa foto, né? É claro que a própria plataforma não faz nenhuma exigência em relação a essa foto, mas a gente tem que pensar que essa é uma plataforma profissional. Então, verifiquem qual é a foto que vocês vão colocar, né, aliada ao seu perfil, associada ao seu perfil. Então, verifiquem. Isso não é uma foto para a gente colocar no Facebook ou para colocar no Instagram. Então, aqui é uma plataforma profissional. Então, a gente sugere uma foto mais neutra, uma foto, né, pode ser, né, uma foto que destaque mais o rosto, mas que não seja uma foto tão informal, talvez, como a gente coloca no Facebook ou no Instagram. E essa foto vocês podem escolher e podem colocar à vontade como desejam. Mas aí é só uma dica, uma observação, mas cada um vai ter aí um bom senso para colocar a foto que precisar. Bom, como qualquer outro sistema, a gente vai precisar de uma senha. E essa senha, pensando que essa plataforma do CNPq pode ser uma foto sorrindo, sim. A minha, por exemplo, vocês devem ter visto a foto da divulgação dessa oficina, foi uma foto minha, que eu estava num evento, um congresso, e é uma foto minha sorrindo. Mas, por exemplo, não é muito interessante você colocar uma foto fumando, ou uma foto bebendo, uma foto excessivamente informal. Não estou querendo fazer aqui nenhum julgamento em termos de censura ou de moralismo, mas acho que cada um vai refletir a respeito de qual é a imagem que você quer passar para aquela plataforma que, lembrando a todos, ela é pública. Então, qualquer pessoa que acessar o seu perfil vai ver também a sua foto. Então, acho que tem um pouco de bom senso nesse processo todo, né? Em questão da senha, né? Voltando em relação à senha. A senha precisa ser como senha de banco, uma senha que é intransferível. Então, a gente entende que o Lattes ele vai ser preenchido exclusivamente por você. Então, não se acostumem a ter uma rotina de vou passar minha senha para uma outra pessoa preencher. Isso não é adequado. Na pior das hipóteses, a pessoa pode entrar no seu currículo Lattes e apagar tudo que você colocou ali. Então, é uma senha que precisa ser segura. Coloque essa senha anotada em algum lugar seguro também. Não coloque uma senha óbvia. Só para vocês terem uma ideia, né? O currículo Lattes ele já é bastante antigo. Eu, por exemplo, quando preenchi o currículo Lattes pela primeira vez, já faz bastante tempo, essa senha não era gerada por nós. Hoje, o Lattes permite que você defina uma senha. Quando eu criei o meu currículo Lattes, essa senha ela vinha por telegrama. A gente fazia um primeiro cadastro de acesso e a gente solicitava uma senha, essa senha vinha pelo telegrama e a partir dessa senha é que a gente acessava o Lattes. Eu praticamente uso a mesma senha desde então. A senha, no meu caso, era alfanumérica. Eu não sei se agora o Lattes está exigindo que essa senha também seja alfanumérica. Então, no meu caso, tem letras, são 6 dígitos, e tem letras e tem números. Ok? Esse aqui é o conselho para a vida. Mantenha o seu Lattes sempre atualizado. Então, se você tem intenção de seguir carreira acadêmica, mantenha o seu Lattes sempre atualizado. Então, o que eu estou entendendo como o Lattes sempre atualizado? Eu, Flávia, sempre que eu participo de uma atividade, eu atualizo o Lattes. Então, hoje estou fazendo aqui essa atividade com vocês. Provavelmente amanhã eu já vou inserir no Lattes que eu fiz essa oficina com vocês.
ou, claro, não precisa ser imediatamente depois, mas não deixem acumular, como eu coloquei aqui, certificados na gaveta. Tem gente que deixa passar um ano, ou que tem uma atividade muito intensa, deixa passar um ano, fica lá com um monte de certificados, e aí na hora que tem que parar para fazer, de repente, um processo seletivo, ou entregar o Lattes para algum lugar, vai ter que fazer essa atualização. E essa atualização nem sempre ela é muito rápida, né? A gente passou aí, por exemplo, por essa situação do CNPq estar fora do ar. Então, imagina se você tem que imprimir o seu currículo para levar para alguma proposta de emprego ou para um processo seletivo, e você está lá com 50 certificados na gaveta. Então, não é a melhor coisa. Estou vendo aqui que tem umas pessoas que falaram coisas nas mensagens, deixa eu olhar aqui pelo celular. Também é interessante todos nós alunos colocarmos nos Lattes as oficinas que fazemos. Sim, Diego, é somente para fins acadêmicos ou engloba outros ramos? Em geral, os acadêmicos utilizam mais, né, usufruem mais do Lattes, porque tem alguns campos específicos para a produção científica, Natália. Mas tem outras áreas, aí depende também da demanda. Pode ser que você, para fazer algum outro tipo de... Se você vai tentar uma colocação de um emprego numa outra área que não seja acadêmica, pode ser que o Lattes não seja o currículo mais adequado, tá? As palestras também vão para o Lattes, Robson, também. Então, toda a produção a gente coloca lá no Lattes. Ana, engloba também ramos com a psicologia? Sim, se for pensando a área acadêmica, você pode colocar lá a sua qualificação, a sua formação, sua área de interesse. Adriana, um curso de informática em inglês também pode ser colocado no Lattes? Também pode ser colocado no Lattes. Então, qualquer tipo de qualificação que você tenha, você também pode colocar no Lattes. E não só os cursos, mas também o próprio conhecimento em si. Logo nessa primeira tela de criação do Lattes, a gente vai ver que tem uma tela para a gente colocar a questão de idiomas. Então, a gente vai ter que colocar lá, em geral, esses idiomas mais comuns, né? Inglês, francês, espanhol, qual é a sua proficiência em termos de leitura, em termos de escrita, em termos de pronúncia, né? Então, a gente consegue colocar também, mesmo que você nunca tenha feito um curso específico, você pode saber falar espanhol. Então, você pode colocar nesse campo que você fala espanhol, que você compreende espanhol. A pessoa que participa como ouvinte, a pessoa que participa do evento como palestrante, preenche locais diferentes. Sim e não. A gente tem uma aba que é para eventos, para participação em eventos, e dentro dessa aba de participação de eventos, a gente vai definir qual foi o tipo da nossa participação. As palestras também incluem as que foram apenas assistidas? Sim, a gente pode colocar a palestra, por exemplo, eu vou colocar como palestrante, eu ministrei essa oficina, e vocês vão colocar como tendo participado da palestra como ouvinte, por exemplo. Então, a gente consegue preencher todas essas possibilidades, ok? Bom, vamos continuando aqui no slide, que é mais que onde eu tinha parado, né? Então, não acumule certificados na gaveta. Então, a minha dica também hoje a gente tem esses recursos que são fáceis de a gente escanear o certificado, ou ainda melhor, hoje é muito mais raro você ganhar um certificado de uma atividade em papel. Então, se você ainda tiver papéis antigos, certificados antigos, faça esse scanner logo, para que você não precise ficar também guardando esses papéis. Então, eu sugiro que quem tem certificados antigos, transforme esses certificados
em certificados digitais. De preferência, tem vários aplicativos até de celular que escaneiam esses documentos, faz uma pastinha de preferência também na nuvem. Quem é aluno da UF, que está com o e-mail do IDUF, tem lá um espaço no Google Drive para colocar documentos, então façam uma pastinha e deixem organizados esses certificados. E outra coisa, lembrem de escanear frente e verso. Tem alguns certificados que têm informações também no verso, especialmente o diploma. O diploma, ele só é válido com o verso, porque no verso é que tem os carimbos, né, do MEC, tem as assinaturas. Então, lembrem também de fazer escanear esses documentos também frente e verso. Ok? Eu coloquei aqui, por último, que vocês peçam certificado de todas as atividades das quais vocês participarem, mas sem ser o chato. Por que eu coloquei isso? Tem gente que é bastante deselegante você estar presente numa atividade e no primeiro minuto que a atividade está acontecendo, você fica perguntando sobre o certificado. Então, em geral, as atividades, quando são divulgadas, a gente sabe se a atividade vai ter certificado ou não vai ter certificado. Além disso, a gente deve participar das atividades independente de ter certificado. É claro que quando tem certificado, a gente, né, ganha uma certificação, como o próprio nome diz. A gente, às vezes, precisa desse certificado, vocês, alunos, precisam para atividades extras, para completar a carga horária. Então, eu entendo a necessidade do certificado. Mas é um pouco deselegante ficar toda hora perguntando, cadê o certificado? Vai ter certificado? Então, peçam certificado, de repente, tentem descobrir antes da atividade se vai ter ou não um certificado, para não ficar essa solicitação excessiva, né, ser o chato lá do certificado, a todo tempo ficar né, como inconveniente. Os certificados, Natália, eles hoje em dia, como eu falei, eles são digitais, é praticamente, né, raríssimo a gente ter os certificados hoje impresso, mas provavelmente vocês devem ter ainda alguns certificados antigos, né? Isso é importante. Eu não imprimo mais, eu tenho alguns antigos que já estão impressos, né, que eu recebi em papel, mas hoje eu guardo numa pastinha digital mesmo. A Laís está perguntando aqui, certificados não acadêmicos também podem ser incluídos para complementar a carga horária? O que você está chamando de não acadêmicos? Depende da função. Então, se você é aluno de graduação e você precisa de um certificado para considerar, por exemplo, carga horária de atividades complementares. Essa atividade, ela precisa ter afinidade com o seu curso. Então, não vai valer, por exemplo, você mostrar um certificado de um curso de culinária que você fez quando você você está matriculada num curso de matemática. Então, ele pode ser um curso de culinária, sei lá, com um chefe muito importante, mas ele não está vinculado à sua área acadêmica, à sua área de formação. Você até poderia botar no Lattes? Pode até botar no Lattes, mas para essa finalidade, esse certificado não vai servir para você, né? Possui um certificado de Libras, a Laís está falando aqui, mas não foi dentro da faculdade que eu consegui, não tem problema. Você pode colocar a origem do certificado, você pode ter feito esse curso em qualquer lugar, desde que tenha lá o certificado com a data, com a assinatura, com o nome da instituição, que são com a carga horária, que são elementos que vão servir para você na hora do preenchimento. Tá? Então, é importante que esse certificado também tenha algumas informações básicas, porque elas vão ser necessárias para o preenchimento, ok? Tenho 2 certificados de psicopedagogia, também é válido, mas 2 certificados de cursos diferentes?
Pode colocar também. Então, você pode colocar, eu tenho 2 graduações, posso colocar? Pode colocar as 2. Tenho 3 cursos de especialização, posso colocar ou tenho que escolher um? Pode colocar todos. Então, não tem problema, a não ser, só não pode colocar 2 cursos iguais, né? Que aí nem faz sentido. Mas vamos avançando aqui. Bom, quais são as informações necessárias hoje para vocês cadastrarem o Lattes? São esses os dados básicos. Um e-mail e uma senha. Então, eu tenho 2 e-mails. Qual que eu escolho para colocar no Lattes? Você que vai associar qual e-mail que você quer associar ao Lattes. Fica a seu critério. Então, tem que ter um e-mail e tem que ter uma senha. Lembrando dessa senha ser uma senha segura e uma senha que você não vai esquecer. Então, não dá para ficar... Até tem um local para solicitar uma senha, no caso de esquecimento, mas não é o ideal. Então, anotem num lugar seguro, de preferência em casa, que você não vai... Ou então, coloque uma senha que você já tem de cor para alguma outra coisa e que você, obviamente, não vai compartilhar, como eu tinha falado. Informações pessoais. Que informações pessoais são essas? No primeiro cadastramento do Lattes, você vai precisar, né, nome completo, nacionalidade, documento, né, então CPF, RG, tem campo, por exemplo, para o preenchimento de passaporte, nome dos pais, data de nascimento. Então, são informações pessoais corriqueiras que vocês todos já têm. Endereço e contato. Então, é importante cadastrar no Lattes ou endereço profissional ou endereço pessoal. Essas informações que eu estou falando aqui, parte delas não fica visível. Então, quando alguém consulta o seu Lattes, a pessoa não vai ver o endereço da sua casa. Ela vai ver, em geral, a gente escolhe para exibir no Lattes o endereço profissional. Então, se vocês entrarem no meu Lattes, vai ter lá o meu nome e vai ter endereço profissional, Universidade Federal Fluminense, Faculdade de Educação e o endereço da universidade. Não vai ter o endereço da minha casa, não vai ter o meu telefone pessoal. Então, são informações que ficam dentro da plataforma, dentro do banco de dados do CNPq. Então, essas informações não são disponíveis agora, tá? Dá para trocar o e-mail depois? Olha, Evelyn, eu confesso a você que provavelmente deve dar. Uma outra coisa é a formação acadêmica. Então, se o Lattes, ele é um currículo essencialmente voltado para a área acadêmica, são informações que a gente precisa preencher. Vou preencher que tipo de informação acadêmica? Então, aqui, a maioria é graduando, então, especialmente a área de atuação, a formação acadêmica em nível de graduação. Posso colocar a escola que eu fiz, Jardim da Infância? Não é necessário. Eu, em geral, coloco, no meu Lattes, vocês vão ver, por exemplo, o ensino médio. Acho que o ensino médio é interessante, principalmente para vocês que só têm a graduação. Eu, como já tenho doutorado, talvez esse ensino médio nem fosse necessário. Mas como vocês estão na graduação, um nível antes seria o ensino médio. Então, é importante colocar pelo menos um pouco para trás essa formação acadêmica. Não precisa ir tão para trás, né? Então não precisa colocar o Jardim da Infância, mas coloquem, se vocês desejarem, o ensino fundamental e o ensino médio, ok? A atuação profissional também é um campo em que vocês vão precisar preencher caso vocês já tenham uma atuação profissional. Então, no meu caso, qual é a minha atuação profissional? Sou professora da Universidade Federal Fluminense, então eu tenho um campo lá para preencher onde que eu estou atuando. Em relação a isso, a Ana Elizabeth está perguntando, né? Caso a área de atuação for mais de uma escola, poderia colocar mais de um endereço profissional? Em geral, a gente coloca um endereço profissional, que é o nosso endereço principal, que é o que vai aparecer no topo
como sendo a sua referência principal de contato. Se você trabalha em outros lugares, você coloca outros vínculos. Então, por exemplo, eu trabalho na Universidade Federal Fluminense, nem posso trabalhar em outro lugar porque eu sou dedicação exclusiva. Mas vamos dizer que eu trabalhasse numa escola estadual, do governo do estado, numa escola estadual, e uma escola particular. Eu posso entender, eu posso desejar que o meu vínculo principal seja o vínculo da rede estadual. Então, é esse que eu vou cadastrar como um vínculo principal, que é o que vai aparecer primeiro quando as pessoas forem visitar o meu Lattes. Isso não impede que eu preencha outros vínculos que eu tenha. Então, eu posso trabalhar em 10 escolas, elas vão aparecer lá na lista, ok? Então, não tem problema, vai aparecer em algum lugar os vínculos que você tem. Estão no endereço, Vitória, estão no endereço, não colocando... no endereço, você pode escolher colocar o endereço residencial e o endereço profissional. Tem 2 opções, tá? Quem tem técnico ensino médio, Ana Clara, é importante? Eu acho interessante, porque, como eu falei, vocês estão na graduação, então um vínculo anterior de vocês é o ensino médio. Então, eu acho interessante. Leonardo pergunta a mesma coisa. Obrigado não é, Leonardo, mas é o vínculo anterior que você tem. Às vezes, para você fazer, de repente, pleitear um estágio, assim, emendando aqui com a pergunta da Ana Clara, pode ser interessante que para o estágio que você está pleiteando, a instituição que você está lá querendo fazer o estágio quer saber se você fez, por exemplo, um ensino técnico, ou se você fez um ensino normal. Então, depende de onde você vai, assim, para quem você vai oferecer esse currículo, para quem vai ficar disponível esse currículo. Eu acho que o quanto mais informações você colocar, é mais interessante para que você seja melhor avaliado. Então, se você estiver pensando, eu estou querendo me candidatar a participar de um projeto, então, é interessante, às vezes, para essa avaliação, que o professor verifique que você fez um curso técnico. Pode ser interessante, o professor pode estar fazendo um projeto naquela área e para ele é interessante uma pessoa com esse perfil. Então, assim, nada é obrigado no Lattes, você não precisa nem preencher tudo, se você quiser, mas, né, a intenção é isso, ok? O último item aqui que eu coloquei, né, é a questão da área de atuação. Então, você pode, por exemplo, ter uma área de formação, que isso acontece com uma certa frequência. Eu sou formada em pedagogia, mas eu, na realidade, atuo como uma outra função. Então, é comum isso. Você pode ter uma formação numa área e atuar na outra. Então, são 2 coisas diferentes. Ok? Então, vamos lá. Vamos tentar aqui, quem tiver com o computador. Essa é a cara principal que vocês vão ver quando vocês acessarem a plataforma. Essa imagem aqui, ela vai ficar se alterando. Então, ela não é fixa, tá? Deixa eu compartilhar aqui, porque eu já até deixei a minha aberta, que eu acessei de manhã. Então, tá vendo? Aqui tem pelo menos 5 imagens, né? Então, essa imagem, ela fica se alterando. Essa é a plataforma Lattes. Na plataforma Lattes, a gente tem acesso a várias coisas, e não só ao currículo. Então, aqui, se vocês forem descendo, vocês têm aqui outras abas, tem aqui um menu, tem outros sites de acesso. Então, pela plataforma Lattes, vocês conseguem acessar, por exemplo, o diretório dos grupos de pesquisa, outras bases de dados e outras informações outros links, por exemplo, para a plataforma Ciel, que é uma plataforma de periódicos. Então, tem outras coisas aqui que são acessíveis a partir da plataforma Lattes, que é essa plataforma toda. Para acessar o currículo, vocês estão vendo aqui à direita,
Então, a gente tem aqui um acesso direto ao currículo Lattes e a gente tem, essencialmente, 3 opções. Uma que é buscar currículo, são autoexplicativas, né, gente? Buscar currículo, atualizar currículo e cadastrar novo currículo. Na aba de buscar currículo, eu até deixei aqui também aberta, para não ter problema de conexão, a gente vai poder fazer busca por currículos de outras pessoas. Então, eu botei aqui meu nome e tem aqui algumas opções. Eu posso fazer uma busca por nome, por assunto, e posso preencher aqui qual é a base que eu estou buscando para essa pessoa que eu quero procurar. Então, no caso aqui, se eu sei que a pessoa é doutora, a opção que ela aparece quando eu vou buscar já fica clicada aqui, doutor. Mas se eu for buscar o nome da Natasha, vamos lá, Natasha Cardoso Dias, já tinha até colocado. E aí, se eu colocar aqui buscar, eu provavelmente não vou encontrar, porque a Natasha não é doutora. Então, eu tenho que colocar aqui o acesso para outras bases, que são demais pesquisadores, ou seja, mestres, graduados, estudantes, técnicos. E aí sim eu vou conseguir encontrar o currículo lá da Natasha, ok? Então tenham atenção quando vocês estiverem pesquisando, o melhor é colocar sempre todas as bases, né? Marca as duas, doutores e demais pesquisadores, se vocês não sabem quem é a pessoa que vocês estão procurando, ok? Então, buscar currículo é tranquilo, é fácil, basta colocar o nome completo, só verifiquem também questão de acentuação, porque dependendo de como a pessoa escreveu, né, pode ser que vocês não consigam buscar, então se tiver algum erro, coloquem com acento, sem acento, pode ser que vocês não saibam o nome correto da pessoa, então é preciso fazer essa busca de forma atenta. Bom, então a opção que vocês precisam entrar agora, tem a opção de atualizar currículo. O que é a opção de atualizar currículo? A opção de atualizar currículo é para quem já tem o currículo Lattes. Eu, por exemplo, já tenho o currículo Lattes. Então, quando vocês clicarem lá na frente, atualizar currículo, vai aparecer essa opção aqui para vocês preencherem ou o CPF ou o e-mail e uma senha. Aqui aparece também as opções de esqueci a minha senha e também para vocês se cadastrarem, ok? Mas essa opção aqui de atualizar currículo, a gente não vai trabalhar com ela hoje. Então, a opção que vocês vão precisar para criar o currículo Lattes, e aí quem estiver conseguindo acessar por aí, vai entrar aqui, né, nesse item à direita, e vai lá na terceira opção, cadastrar novo currículo. E a opção que vai aparecer para vocês vai ser essa tela aqui. A partir dessa tela aqui, eu não vou poder fazer para vocês online. Por quê? Porque eu já tenho um currículo. Então, se eu preencher aqui o meu e-mail ou minha senha, ele vai dizer que vai dar erro, porque eu já tenho um currículo. Mas antes de a gente tentar preencher aqui, vou mostrar algumas coisas para vocês. Reparem que aqui tem um andamento, né? Então, tem vários passos até a gente finalizar o preenchimento. Primeiro que aqui também tem a questão da língua, então vocês podem ver aqui no canto direito superior que dá para colocar em português, em inglês, em espanhol. Aqui dá para aumentar a fonte. Aqui também dá para mexer no contraste, e esses são os passos, né, são as etapas do preenchimento. Nem todos os itens das etapas são obrigatórios. Nessa primeira etapa, todos eles são obrigatórios. Então, se eu, por acaso, colocar aqui uma senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6... e tentar gerar o Lattes, ele vai provavelmente dizer que eu não consigo porque eu não preenchi aqui o e-mail. Olha lá, tá vendo? Ele abre uma mensagem, não sei se está abrindo para vocês, ele abriu um pop-up para mim, dizendo que eu não preenchi o e-mail, não preenchi
aqui a confirmação do e-mail. Então, ele depois fica amarelinho, porque são campos que são obrigatórios, ok? Então, quem estiver conseguindo acessar essa tela, vai poder fazer esse preenchimento. Gente, essas telas são muito intuitivas. Então, como eu falei, as telas são com informações básicas. Você preencheu ali país de nacionalidade, o e-mail, confirmou o e-mail, e inventou uma senha e confirmou a senha. Depois ele pede os caracteres da imagem e a gente tem que colocar em próximo. Essa tela é muito básica, gente. País, e-mail, confirmação do e-mail, a senha e a confirmação da senha. Anota qual é a senha que vocês estão usando para não sair daqui e já esquecer a senha, por favor. Então, anotem aí direitinho. Depois desse primeiro passo, vocês vão ver essa tela. Essa é a segunda tela. Então, reparem que aqui nessa parte de cima já é informação pessoal. Então, aqui é o lugar da foto, tá vendo? Que tem esse avatarzinho aqui. Eu estou usando o Chrome. Ok? Então, aqui vocês vão colocar o primeiro nome, sobrenome. Então, cuidado aqui também, na hora de registrar, não acho que para a grafia correta, né? Principalmente quem tem nome com acento, quem tem nome com apóstrofo. Então, verifica direitinho como é que vai fazer essa digitação. No primeiro campo é só o primeiro nome. Então, José, ele até dá ali algumas instruções, né? Então, o primeiro nome, José. Coloquem também só a primeira letra em maiúscula, ok? Também. No seu caso, Ana, eu estou entendendo que Ana Elizabeth é o primeiro nome e que Barros da Silva é que é o sobrenome. Então, vamos entender que o Lattes também tá assim, ok? Então, eu estou... nome composto, né? Então, depois tem a data de nascimento, país de nascimento, sexo, cor ou raça, número do CPF, identidade, órgão emissor, todos os nomes, todas as informações básicas. Eu entendo que aqui o número do passaporte não é um item essencial. A foto, por exemplo, não é obrigatório, você pode deixar para depois. A foto vocês vão fazer upload depois, aqui nesse cantinho, né? Aqui na parte de baixo da foto, tem um íconezinho. Quando vocês clicarem nesse ícone, ele vai aparecer uma outra janela permitindo que vocês façam upload da foto. Se eu não me engano, ele vai ter algum tipo de restrição em relação ao tamanho. Então, você não vai conseguir carregar uma foto de 50 mega. Então, é importante ter atenção a isso, mas ele vai acusar alguma incompatibilidade com o tamanho da foto ou com o formato do arquivo. Então, provavelmente, ele não vai deixar você fazer upload de um arquivo de doc, por exemplo. Ele vai ter que ser um arquivo... Consigo atualizar meu nome depois em caso de mudança de casamento? Sim, consegue sim. E você consegue colocar, por exemplo, mais de um nome referente às suas publicações. Tem gente que tem publicações com 2 nomes. Vou dar o meu exemplo. Eu tenho publicações com o meu nome completo, Flávia dos Santos Soares, e somente como Flávia Soares. Então, o Lattes tem campos para você colocar os nomes pelos quais você é reconhecido, vamos dizer assim, tá? Dá para fazer isso, sim. Então, tem alguns dados que não devem ser todos obrigatórios, mas, como vocês estão vendo, são dados pessoais. Não faz muita diferença vocês estarem preenchendo aqui comigo online ou não.
Então, vamos avançar para a próxima tela. Aqui tem uma observação que ele faz aqui nessa tarja amarela, que é informe os dados exatamente como foram registrados junto à Receita Federal do Brasil. Então, aqui precisa ser os dados da certidão de nascimento, que tenha cadastro nos órgãos oficiais, ok? Então, avançando na próxima tela, ele avança para a próxima seção, que são justamente os endereços de contato. Repara que aqui em cima, ele aparece a possibilidade para você colocar a bolinha no endereço residencial ou no endereço profissional. Então, aqui está clicado no endereço residencial, então você pode colocar esses outros de cima, que estão aqui em cinza, ele está desabilitado, porque você está cadastrando o endereço residencial. Então, ele só aceitou aqui, só está aberto o país, o telefone aqui, que você vai colocar com DDD, celular, e ele não está acessível os outros campos. Se você coloca a bolinha no endereço profissional, aí você fica habilitado a colocar a instituição, o CEP, o endereço e as outras informações. Prestem atenção que no campo de instituição, ele não deixa você fazer a digitação direta. Você tem que usar essa lupazinha aqui que está à direita, e aí você vai procurar, ele vai te mostrar uma outra tela, e aí você vai procurar a instituição. Em geral, ele pede para você procurar pela sigla. Então, no caso da UF, né, vocês não vão procurar por Universidade Federal Fluminense, não há nem ele diz que não há necessidade, pode procurar pelo nome completo, mas ele já acessa pela sigla, ok? Em outros campos do Lattes, ele deixa também você cadastrar uma instituição que não esteja no banco de dados dele. Então, se você for procurar por uma sigla e o Lattes não localizar, tem lá um campozinho de você criar ou cadastrar a instituição. Então, também é tudo muito autoexplicativo nesse momento, ok? Então, essa tela é a instituição, os dados, ok? Pode fazer o preenchimento dos dois tipos de endereço, residencial e profissional. Estou entendendo que sim. Bom, se a gente der a próxima tela, já é a produção acadêmica. E aí, ou a formação acadêmica, perdão. A formação acadêmica, ela vai aparecer em dois casos. A formação acadêmica concluída ou a formação acadêmica em andamento. Repara que tem aqui, num primeiro campo, a formação acadêmica concluída, ou seja, quem já está com a formação finalizada, e aí vai preencher a formação concluída, e aqui também tem uma setinha para vocês abrirem e verificarem quais são as opções. E aqui o nome da instituição. Novamente, o nome da instituição não aceita digitação. Vocês precisam usar a lupa para fazer a busca. Aqui vocês vão colocar, eu fiz graduação 2016 até 2021. Então, vocês vão colocar aqui o ano de início e o ano de conclusão. Mas eu ainda estou cursando a UF. Então, vocês vão preencher esse item aqui, formação acadêmica em andamento. Vão preencher aqui, vão ver aqui a setinha, para ele mostrar qual é o tipo de formação que está em andamento, e o nome da instituição, novamente, vocês vão fazer aqui pela busca. E aí, como essa formação está em andamento, só vai aparecer o ano de início, porque vocês não finalizaram ainda. Mas se eu finalizar daqui a um ano, como é que eu vou mexer? Aí você vai ter que abrir o currículo Lattes naquela opção de atualização de currículo e completar com o ano de finalização, tá bom? Mas isso, para criar o Lattes, não vai ser necessário agora, ok? Então, formação acadêmica e
Agora é a atuação profissional. Então, pode ser que vocês estejam ainda na graduação, mas que já estejam atuando, por exemplo, em alguma escola. Então, vocês podem completar aqui a atuação profissional de vocês. Então, ele pergunta, alguma atuação profissional no momento? Sim ou não? Se você coloca sim, ele vai novamente abrir um espaço para vocês colocarem a instituição, o país, o tipo de vínculo e qual é o cargo que vocês estão ocupando. Diretor, coordenador, professor, pedagogo da escola, alguma outra função. E aqui também qual é a data de início dessa atuação profissional. Ok? E depois vocês vão novamente avançar para a próxima tela. Pode ser atuação no estágio? Pode sim, Dora. Pode ser sim. Bom, e aí depois da atuação profissional, a gente vai para a última tela, que é a tela de área de atuação. Ou seja, você pode ter se formado em uma coisa, mas pode, de repente, estar atuando em outra área. Então, aqui, novamente, não dá para colocar digitado a área de atuação, ele exige que você faça a busca aqui pela lupinha. E aqui, quem tinha falado dos cursos de línguas, esse aqui não é o campo para você colocar os cursos que você fez, mas para você colocar a sua proficiência. Então, repara que tem aqui idioma, na primeira coluna. Na segunda coluna, vocês vão ler aqui, compreende, lê, fala e escreve. Nessas setinhas aqui do lado, vai abrir para cada uma delas um idioma. Se eu não me engano, ele vai abrir inglês, francês, espanhol. Então, vocês vão poder preencher em cada linha um idioma. E para cada um dos idiomas que vocês preencherem ou que inserirem, vocês vão colocar, se vocês compreendem, e aí ele abre. Compreende bem, razoável, pouco, e a mesma coisa para as outras opções. Você lê bem, razoável, pouco, e fala ou escreve, tá? Então, isso aqui, se eu não me engano, você pode preencher depois, ele provavelmente não vai impedir que você avance, mas é sempre bom preencher. Então, mesmo quem tem uma proficiência fraca, regular, eu sugiro que preencha. Bom, gente, as telas do Lattes são essas, e depois que vocês estiverem com o Lattes preenchido, vocês vão poder buscar o Lattes, né, como a gente fez lá com aquela outra busca, que eu preenchi o meu próprio nome, né, e a partir dessa busca, vocês vão poder ter acesso ao Lattes. Aqui, por exemplo, eu coloquei o meu nome na busca e eu tenho algumas homônimas. Vocês podem ver aqui que tem várias pessoas com o mesmo nome que eu. Então, isso às vezes acontece. Então, aqui eu só estou mostrando para vocês verificarem como é que aparece quando a gente faz a busca pelo nosso nome. Aqui, se eu não me engano, eu deixei marcado a opção doutor e também nas outras bases. Então, por isso que ele apareceu várias pessoas. Então, essa aqui não sou eu, essa aqui não sou eu tenho que me achar aqui. Já me achei aqui, ó. Então, eu vou me achar e quando você busca, vocês vão abrir esse tipo de tela. Ok? Então, depois que o currículo de vocês estiver aberto, vocês podem acessar pelo próprio sistema da plataforma Lattes, que ele vai permitir para vocês fazerem a busca. Aqui, se você colocar só doutores, ele provavelmente vai colocar menos opções. Ó, agora já colocou menos opções, e o meu nome aqui
botar como o primeiro, porque ele já filtrou para doutores. Voltando, então, para a primeira tela. Oi, pode falar. Nessa hora da busca, é importante que a gente escreva um resumo legal, né? Isso aí eu vou falar na semana que vem. É importante, sim, fazer esse resumo. Então, aí vai ser uma outra etapa, porque aí a gente vai verificar como preencher. Então, onde é que eu coloco o meu TCC? Onde é que eu coloco a minha atividade de monitoria? Onde é que eu coloco o meu curso de Libras? E é isso que a gente vai ver na próxima vez. Uma outra coisa que eu quero mostrar aqui, agora ainda que a gente finalizou pelo menos as telas principais, algumas informações aqui da primeira tela, né? Então, como eu mostrei, a primeira tela é a tela do cadastramento. Se vocês prestarem atenção, aqui tem alguns campos, que é o termo de adesão e compromisso do sistema de currículos da plataforma Lattes, que tem a ver um pouco com aquela tela que eu falei para vocês, pensando nas questões éticas da plataforma, tá? Então, ele tem aqui algumas condições de uso. Então, ele fala um pouco aqui da descrição do serviço, chama atenção para a questão da senha, que o usuário é responsável pela guarda da senha, que o CNPq não é responsável pela perda de dados, no caso de você ter compartilhado a sua senha com outras pessoas. Ele sugere aqui algumas indicações de sigilo, então cuidado ao acessar o currículo de vocês na opção de atualização, né, em outros computadores, então saiam, né, desloguem da plataforma, assim como a gente faz no site de banco. A questão do compartilhamento, então ele fala aqui que esses dados não são disponibilizados externamente, eles estão para acesso interno do CNPq, então ele identifica aqui aquelas primeiras informações que a gente falou, né? Endereço residencial, telefone, filiação, ano, CPF, sexo, cor ou raça, identidade, passaporte, endereços eletrônicos. Isso não fica visível para quem consulta o Lattes, só lembrando. E aí ele dá aqui algumas indicações de conduta, de obrigações do usuário em relação a essa questão ética, né? Não criar falsa identidade, não usar o serviço para fins ilícitos. Então, tem aqui alguns termos que vale a pena vocês darem uma lida, que são os termos de compromisso que aparecem logo na primeira página. Então, subentende-se que quem acessa o currículo Lattes, quem cria um currículo na plataforma Lattes, está condicionando a aceitação desse termo de adesão. Uma outra coisa que aparece aqui também é uma opção para solicitar a senha se você tiver esquecido. Então, se você tiver esquecido a senha, você pode clicar aqui embaixo, né? Clique aqui para solicitar a senha, e aí quando vocês clicarem aqui, ele abre essa outra tela, que eu já deixei aqui aberta, vocês preenchem o e-mail, e ele manda enviar, e ele vai enviar instruções para a redefinição dessa senha. Termo de adesão, termo de compromisso, é só isso. Então, voltando, depois que vocês tiverem o link criado, né, o Lattes criado, vocês podem buscar por dentro da própria plataforma, e no dia que eu fiz essa apresentação, eu fiz uma busca pelo próprio Google. Então, no próprio Google, às vezes ele acessa, então eu coloquei assim, Flávia dos Santos Soares Lattes, e na busca que eu fiz naquele dia que eu conectei, ele apareceu aqui como primeira opção também a localização do Lattes. Eu gostaria de encerrar aqui nossa atividade. Eu agradeço a presença de todos.